O capítulo 13 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou Diego Mariou, autor da Saga dos Deuses. Windaria, núcleo do caos. Mobius de Magellan está indignado. Não pode acreditar no que está acontecendo. Mesmo que o Cavaleiro Deus do Cosmos seja forte, jamais poderia vencer alguém tão poderoso como Noah. Mobius jamais imaginou que teriam tanto trabalho para tomar a vida de humanos. Tudo isso macula aquele antigo território sagrado dos deuses do caos. Eris de Rafflesia acredita que mesmo que os escolhidos por Zeus, como guerreiros do cosmos, estejam avançando, estão desesperados lutando pela própria existência, apostando suas vidas nessa batalha. Aqueles que caíram eram mais poderosos, mas os subestimaram e pereceram. Por isso, Mobius acredita que deveria ter enviado outro deus para eles desde o início. Aquele que será o grande inimigo dos Cavaleiros Deuses da Ordem, que possui um poder muito interessante. Ele certamente corrigirá os erros de Noah e dos demais deuses do caos. Os guerreiros do cosmos estão perdidos e sequer poderão sonhar em chegar à saída Axion. Saint Seiya Chaos Chapter, capítulo 13, a flauta de Pan. Shiryu sente que mais um inimigo foi derrotado e outro selo foi quebrado. Imagina que Sei e seus outros amigos estejam seguros. Cisne e Dragão se aproximam da última barreira do Hexa. Nesse momento, eles ouvem um som estranho que ecoa provocando calafrios. Após entrarem naquela fortaleza, ficam em alerta. Não podem baixar a guarda. Se lembram da melodia de Lorelei, que os atingiu anteriormente. Mas esse som é completamente diferente. De repente, Yoga sente alguém em suas costas. O inimigo ameaça os guerreiros da Ordem. Eles destruirão o guardião daquela fortaleza. Mas Shiryu sente que há algo errado. O inimigo aparece na frente deles. Não se conforma que Medessa foi derrotado por Dragão, nem que Cisne derrubou Narciso. O deus do caos zomba dos cavaleiros, dizendo que mostrará a única saída para eles, a morte. Yoga não permitirá e ataca. Oh, de diamante! Shiryu pede desculpas, mas eles precisam passar por Axion. Lança Cólera do Dragão! Contudo, os golpes desferidos pelos dois amigos contra o Deus do Caos acertam eles mesmos. Um golpeou o outro. Não entende por que aquilo aconteceu. Atacaram com todas as suas forças, mas acertaram seu amigo. Ambos os cavaleiros caem. O adversário observa atentamente. Está vivo e feliz de ver os dois tolos se autodestruindo. Mas isso é natural de acontecer ao ouvirem o som de sua flauta mágica. É o resultado esperado. Afinal, o show já começou. Para o Deus do Caos, será em um ritmo esplêndido. Convoca todos que sobreviveram do mundo da Ordem para que cheguem logo naquele lugar. Serão enterrados um a um. É o mais assustador entre os 12 deuses do caos. Pan de Cícero. Pan sente a presença de outro cavaleiro. Sente que outros invadiram Salguçô, ao lado de Axion. Irá eliminar mais 2 invasores. Pan, ao contrário dos outros deuses do caos, não está disposto a lutar contra os tolos da Ordem do Cosmo. Não precisa sujar suas mãos. Usará sua flauta para levá-los à morte rapidamente. Seiya se encontra com Shun. Eles se alegram de terem chegado até lá. Shun conta que sentiu um cosmo naquela região, mas sumiu de repente. Seiya não sabe de quem era. Porém, ao olharem para o chão, encontram seus amigos, Shiryu e Yoga. Não sabe o que aconteceu com eles. Shun está pensativo e intrigado com o que pode ter acontecido com os dois.
Ele fala com Seiya, mas ao olhar para ele, seu amigo o ataca. Meteoro de Pégaso! Shun é derrubado. Andrômeda não entende porque Seiya está lutando contra ele. Pégaso fala que não perdoará pelo que causou a Shiryu Yoga. Chama Shun de Deus do Caos. Aos olhos de Seiya, Shun é o inimigo. Pan diz para Andrômeda não se preocupar. Logo, ele também será enviado ao inferno. Shun percebe então que aquele olhar de Seiya está diferente. É como se ele estivesse vendo realmente o inimigo. Através do som daquela flauta, é criada uma ilusão que faz amigos se verem como inimigos. Shun pede que Seiya pare de ouvir aquela música e acorde. Mas Pan alerta que é inútil. Ao ouvir o som daquela flauta, todos são enganados. Sejam pai, filho ou irmão. Qualquer ser é visto, exceto sua verdadeira forma. Pensando ser o inimigo, eles atacam sem hesitar. Àquela fortaleza de Salguçô está confiado o selo da humanidade, um dos 6 elementos do cosmo. Em outras palavras, é o sentimento ordenado que confia nos outros e perdoa com seus corações. E o som de Pan pode maximizar a eficácia do selo. O barulho de sua flauta, se ouvido por qualquer ser, mudará a mente e não acreditará nos outros, tornando-o egoísta, com o coração repleto de dúvidas, e se tornarão grandes inimigos. É um vínculo frágil e delicado que pode ser transformado pelo poder de sua flauta, acabando com a confiança. Pan não vê dificuldades em acabar com Shun. Já derrotou antes 2 deles muito facilmente. Não irá demorar para acabar com um pequeno rato, que parece ter muita fé na humanidade. Só pode ser um homem louco. De qualquer forma, diante de sua flauta, a dúvida surge. Não poderá resistir. Os amigos irão se destruir. Ordena que Pégaso tome a vida agora. Chifre louco! Shun é derrubado. Sente que o cosmo de Seiya está ficando cada vez mais agressivo. Não importa o quanto esteja protegido pela Kamui, não aguentará por muito tempo. Seiya avança, pensando que irá eliminar o súdito de caos. Shun pede que ele pare. Cometa de Pégaso! Nesse instante, Seiya cessa o ataque. Pégaso percebe que está diante de seu amigo. Shun fica aliviado de ter recuperado a consciência. Pan não entende como isso é possível. Alguém interferiu atingindo o espírito de Pégaso, fazendo-o recuperar sua sanidade. O Deus do Caos sente o poder ardente que está interferindo na batalha. Ordena que se revele agora. Surge o Cavaleiro Deus atrás de Pan. Perplexo pela ousadia, o Guerreiro do Caos não perdoará por atrapalhar. O Cavaleiro está surpreso por alguém tão maligno como Pan ser um talentoso compositor, mas não permitirá que ele continue usando sua música para atingir de sangue o mundo do cosmo. É um ser muito baixo e não merece clemência. Surge o Cavaleiro Deus Fênix, Ikki, trajando a lendária Kamui criada por Hefesto, o ferreiro dos deuses do Olimpo. Ikki olha para o Deus do Caos que está espantado. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Pan. Muito obrigado!